Os destaques desta edição. Indicadores do Polo Industrial de Manaus apontam retomada de empregos. Ministério Público Federal é contra recurso de ex-parlamentares para anular a ação penal do caso Prodente. Eletrobras Amazonas encontra 30 pontos de ligações clandestinas no centro de Manaus. STF decide que afastamento de parlamentar depende de aval do Congresso. Depois de ter causado prejuízo de 580 milhões de dólares com a compra de Passadina, Dilma Rousseff tem seus bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União. Agências da ONU alertam para aumento da fome na América Latina e Caribe. Terremoto de magnitude 5,1 atinge a Grécia com epicentro no Mar Egeu. Cruzeiro vence o Grêmio e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians derrotou o Curitiba e disparou na liderança. Hoje tem Fla-Flu pelo Brasileirão. Preso o casal envolvido no desvio de 6 milhões da Unimed. Mecânico é morto a tiros após discussão no Jorge Teixeira. No Monte Sião, rapaz de 22 anos viaja assalto e acaba morto com 2 tiros. E no Rio Preto da Eva, homem foi assassinado com 5 facadas. Agora, no Jornal da Manhã. 5h49. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e o dia será de muito calor, com os termômetros devendo esbarrar nos 35 graus à sombra. O clima-tempo assim mesmo diz que a probabilidade de chover 20 milímetros é de 80%. A umidade do ar é de 74%. Os ventos estão calmos com velocidade de 7 km/h. Hoje é quinta-feira, 12 de outubro. Oficialmente 12 de outubro é feriado porque é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A motivação do feriado, porém, é frequentemente esquecida. Em uma simples consulta feita nas ruas, a maioria das pessoas esqueceu da santa e citou o Dia da Criança como o motivo do dia de folga. Católicos de todo o país celebram o Dia da Padroeira, comemorado hoje, e no Santuário Nacional em Aparecida, maior templo católico do país. Neste ano, a data marca o jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Também comemoramos hoje o Dia Nacional da Leitura, o Dia do Cirurgião Plástico, o Dia do Corretor de Seguros, o Dia do Engenheiro Agrônomo e o Dia do Mar. Chegamos aos 285 dias do ano e faltam 80 para terminar 2017. Depois de subir 8 centímetros em 3 dias, há 2 dias o Rio Negro está parado, mantendo seu nível em relação ao mar em 17 metros e 42 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1492, Cristóvão Colombo chega à ilha de São Salvador, nas Bahamas, convencido de que atingiria a Índia. 1717, encontro milagroso da imagem da Imaculada Conceição de Aparecida no Rio Paraíba do Sul, sendo proclamado anos depois padroeira do Brasil. 1822, o Brasil oficialmente declara sua independência de Portugal. Pedro I do Brasil é proclamado imperador. 1931, inauguração do Monumento do Cristo Redentor. 1968, anos de chumbo. Polícia invade Congresso da ONU em Ibiúna, em operação chefiada pelo delegado do DOPS, José Paulo Bacristiano, e prende 1.240 estudantes, dentre estes o líder da União Nacional dos Estudantes de Minas, José Disseu. 1991, segunda visita ao Brasil do Papa João Paulo II, quando ele quebra o protocolo e beija novamente o chão do país, já visitado. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O comércio no chamado centro de Manaus funciona de 8 às 13 horas desta quinta-feira. Bancos e lotéricas voltam a funcionar normalmente amanhã, sexta-feira. Funcionários do município só voltam ao trabalho na segunda-feira, mas quem é funcionário estadual terá que trabalhar amanhã. O governador Amazonino Mendes revogou o ponto facultativo. Passageiros em pânico. Ônibus é assaltado na pista da Raquete. Na fuga, bandidos atiram contra o motorista e um passageiro. Alberto Peregrini tem os detalhes. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, mais um assalto a ônibus, mais pessoas feridas na mão desses bandidos que continuam atacando nos mesmos lugares e nas mesmas horas. Depois de vários ônibus de transporte especial, chegou alguém do transporte alternativo. O assalto aconteceu, Paulo, os bandidos entraram lá no bairro Armando Mendes,
4, um deles armado com revólver, os outros 3 armados com faca. Fizeram a limpa na renda do ônibus e nos pertences dos passageiros. Desviaram a rota do ônibus até o bairro Nova Vitória. Quando chegou na pista da raquete, eles desceram do ônibus. Não satisfeitos, dispararam várias vezes contra o coletivo, atingindo o motorista e um passageiro. O motorista levou um tiro na costela e o passageiro levou um tiro na coxa. E foram levados para onde, Peregrini? Pronto-socorro Platão Araújo, Paulo. Foram levados ao Platão Araújo, né? Rapidamente foram levados, foram muito bem atendidos, continuam internados, porém, as informações que eu obtive no Platão agora há pouco é que eles não correm risco de morte. Daqui a pouco o Peregrini vai contar a história de um mecânico que teve uma discussão com outro homem e acabou sendo morto. E também no Monte Sião, um rapaz reagiu ao assalto. Queriam tomar a motocicleta dele, Peregrini? Pois é, Paulo, infelizmente ele reagiu ao assalto no momento em que 2 bandidos o abordaram e tentaram levar sua moto. E o corpo ainda está no IML? O corpo ainda está no IML desse rapaz de 22 anos, Paulo. Ele levou 2 tiros. Os 2 atingiram o peito dele. Os bandidos foram cruéis, impiedosos, e mataram o rapaz nas proximidades da casa dele. A 78 quilômetros de distância teve uma confusão e um homem acabou esfaqueado. 5 facadas mataram um homem no Rio Preto da Eva. Não identificado ainda. O que se sabe é que ele se meteu numa confusão e foi barbaramente assassinado. O assassino não teve dó nem piedade. Enfiou 5 vezes uma peixeira no abdômen da vítima. Peregrini e o trânsito, está tranquilo o trânsito nesse instante, não? Tranquilo, Paulo, muito bem colocado. Passamos aí na ocasião em que visitamos o Instituto Médico Legal e também os principais pronto-socorros da cidade. Nós passamos pelo Terminal 5, fica próximo ao IML, depois o Terminal 4 e também o Terminal 3, Paulo. Todos com movimentação abaixo dos dias, né, dos dias comuns, dos dias que são aí dias úteis, né, Paulo? Hoje nós temos aí um trânsito, uma movimentação também no terminal, como se for um dia de sábado. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite, na madrugada e as primeiras notícias desta manhã. Bom trabalho. Daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo, com essas e outras informações. Daqui a pouquinho. 5h55. Em parceria com a Polícia Militar do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito, Juizado da Infância e Juventude e a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado, realiza hoje, feriado de Nossa Senhora Aparecida, intensa fiscalização nas principais saídas da cidade. O objetivo é reforçar a segurança dos condutores e passageiros nas rodovias do estado. O diretor de transportes intermunicipais, Juarez Nogueira, afirma que em média 50 agentes vão atuar durante este feriado. Polícia Rodoviária faz operação especial para feriado. Cíntia Moreira tem os detalhes. Policiais rodoviários federais deram início nesta quarta-feira à Operação 12 de Outubro. O objetivo é reforçar o patrulhamento nas rodovias, fiscalizar o trânsito, buscar coibir infrações que podem provocar acidentes graves e reprimir ações criminosas até o dia 12 de outubro, próximo domingo. Os agentes vão usar radares portáteis e etilômetros, que são aqueles equipamentos que detectam ingestão indevida de álcool pelo motorista. Este reforço concentrado no policiamento em locais e horários de maior incidência de acidentes fatais e de criminalidade vai servir para dar aos motoristas mais segurança, conforto e fluidez do trânsito. Reportagem Cíntia Moreira. 5h56 em Manaus. Em continuidade, a temporada de cruzeiros 2017-2018, o navio MS Fran atracará no porto de Manaus no domingo às 8 horas da manhã. Essa é a segunda visita do navio à capital amazonense. A primeira ocorreu em março deste ano. O navio, que tem como idioma predominante o inglês e o alemão, traz a bordo 70 turistas e 60 tripulantes, totalizando 130 passageiros e realiza viagens para a Antártica. O navio partirá ainda no domingo. A Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas está publicando edital, abrindo inscrições no período de 15 a 30 deste mês em sua sede, para a eleição de chapas para os cargos de presidente e vice-presidente e membros do Conselho Deliberativo Fiscal. O presidente da Comissão Eleitoral, Cristiano Rodrigues Ferreira, lembra que os candidatos deverão apresentar xerox e originais de seus documentos como RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e atestado de antecedentes criminais. O Dia das Crianças, comemorado hoje, está recheado de muitas atividades.
A Igreja Assembleia de Deus, Comunidade do Céu, por exemplo, tem uma vasta programação durante todo o dia. A programação terá início a partir das 10 horas da manhã com a realização de gincanas com prêmios, lanches, corte de cabelo infantil, cinema, circuito infantil com o The Voice e ainda culto ao ar livre, praça de alimentação, tudo isso gratuitamente. É o The Voice no céu, né, Eduardo? Exato. A Igreja Assembleia de Deus, Comunidade do Céu, está localizada na Avenida Max Teixeira, ao lado da Somasa, próximo ao Colégio da Polícia Militar e ao residencial Osias Monteiro. Está bem localizada. 5h58 em Manaus. Um grupo de cerca de 300 professores das redes municipal e estadual de ensino realizou uma nova manifestação nesta quarta-feira no centro de Manaus. Os manifestantes se concentraram na Praça da Polícia e cobraram o pagamento do abono salarial com o recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Eles também pediram melhorias nas escolas da capital. SEMAS de Iranduba faz busca ativa para regularizar beneficiários do BPC. A reportagem de J. Rai. A Secretaria de Assistência Social de Iranduba está fazendo uma busca ativa em todo o município para localizar e atualizar o cadastro único de 1.044 idosos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, da Previdência Social. Segundo a secretária da SEMAS, Thelma Viana, esse número representa metade dos beneficiários de Iranduba do BPC, que é uma ajuda mensal equivalente a um salário mínimo que o INSS proporciona a idosos com 65 anos ou mais, pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho. A inclusão do cadastro único dos beneficiários termina em dezembro, dos idosos, dezembro de 2017. Então, pedimos que os beneficiários procurem os CRAs. Os mesmos perdem o benefício e, para nós, secretária de Assistência Social, é motivo de preocupação. Estamos nas ruas e meios de comunicação divulgando, fazendo o possível para que não haja perca desses benefícios. A coordenadora do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, Gilce Rocha, reforça o chamamento e destaca a importância do cadastro único. Esse cadastro único, além de manter o BPC, ele permite o acesso aos programas sociais, como a tarifa social da energia elétrica e também até a carteira do idoso. E muitos idosos não estão comparecendo ao CRAS para estar atualizando esse cadastro. Muitos mudam de endereço, tem que estar atualizando a modificação da família, casam, tem filhos que vão embora e eles não vêm atualizar o seu cadastro. Então isso é muito importante para que os nossos idosos não venham perder o seu benefício. O CRAS de Iranduba fica na Avenida Rio Madeira, em frente à Escola Isaías Vasconcelos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h em Manaus. O secretário de Saúde do Estado, Francisco Deodato, vai apresentar na próxima terça-feira contratos e números da saúde pública do Amazonas aos deputados estaduais. Segundo informações do líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, Demilson Chagas, do PEN, Deodato irá fazer ponderações sobre o déficit na Suzano. Nesta quinta-feira, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva, participa a partir das 7h no município de Manacapuru da corrida e caminhada 15 anos prevenindo para a vida, em alusão aos 15 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERT. A corrida sairá do 9º Batalhão de Polícia Militar. Após a corrida, o secretário de Segurança participa também da solenidade de ativação das duplas de policiamento a pé Cosme e Damião da Polícia Militar do Amazonas na Praça da Bandeira. 6h05 em Manaus. A Eletrobras Distribuição Amazonas realizou ontem uma ação de fiscalização de combate à prática de furto de energia nas avenidas Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, em ruas adjacentes, retirando cerca de 30 pontos de ligações clandestinas utilizadas para recarga de celulares e tablets no centro da cidade. A distribuidora alerta que esta prática criminosa provoca acidentes com risco de lesão corporal grave, curtos circuitos,
desligamentos e oscilações de energia, gerando transtorno e prejuízo à população e à distribuidora. Na tentativa de coibir os furtos e fraudes decorrentes, a empresa tem intensificado diariamente as fiscalizações e as regularizações de consumidores por meio das ações de recadastramento e substituição de medidores obsoletos. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviço de Telecomunicações. O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, depois da grande festa de seu padroeiro São Francisco de Assis, o município de Anamã, no Médio Solimões, terá mais um grandioso momento festivo. Dessa vez, para a petizada Anamanhense. O prefeito Raimundo Chicó volta a trazer alegrias à população mirim, já que fazia um bom tempo em que as crianças do município não comemoravam essa data tão importante, o Dia das Crianças. Raimundo Chicó disse que esse é uma data tão importante quanto outras. Lembrou de seu tempo de menino e disse que quer ser uma criança feliz, dê um presente a ela. Por isso, enquanto prefeito, não deixaria de fazer uma criança sorrir. O prefeito disse ainda que irá atender toda a zona urbana, assim como a zona rural. E mais uma vez o Jornal da Manhã faz um alerta às autoridades quanto a uma situação que há muito vem fazendo vítimas e não se toma nenhuma providência. São esses cacarecos velhos que trafegam à noite sem farol e sem luminárias de identificação, carregados de madeira para as olarias situadas na M070, a estrada Manuel Urbano. E não é de hoje que citamos em nossas matérias casos de acidentes causados por esses irresponsáveis e nada se faz para acabar com essa pouca vergonha. Ainda ontem, um taxista de Manacapuru, identificado por João, sofreu um grave acidente, fraturou um braço, sofreu escoriações pelo corpo e teve perda total de seu carro. Segundo testemunhas, o acidente foi causado por um caminhão de lenha que estava parado na pista, sem iluminação, e na ação de tentar desviar, o taxista acabou batendo na traseira do veículo, se é que podemos chamar isso de veículo, e capotando várias vezes. Bem, Paulo, na M070 é comum ver esses caminhões trafegando à noite, carregados de lenha, sem iluminação, colocando em risco a vida de quem trafega pela via. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:08 em Manaus. Entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, a UFAM vai sediar o 6º encontro dos estudantes de Geografia do Amazonas na Faculdade de Estudos Sociais, no setor norte do campus. Organizado pelo Centro Acadêmico de Geografia, o tema desta edição será Geomorfologia Urbana, para além dos livros. A programação do encontro inclui palestras, grupos de discussão e minicursos. O evento tem por objetivo discutir a importância da geomorfologia no planejamento e desenvolvimento urbano, sendo a geomorfologia urbana um ramo da geografia que está em relevância em virtude da necessidade de se compreender as estruturas físicas do espaço urbano. O Tribunal de Contas do Estado abriu nesta quarta-feira inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de 77 estagiários de formação de cadastro reserva, com chamada prevista a partir de dezembro. As inscrições seguem até o dia 18 deste mês. Podem se inscrever alunos das áreas de Direito, Administração, Arquivologia, Engenharia Civil, Economia, Contabilidade, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, Jornalismo e Relações Públicas. Diabetes. Crianças serão beneficiadas por tratamento mais moderno. A reportagem de Janari Damascena. A partir do ano que vem, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai oferecer às crianças com diabetes do tipo 1 a insulina análoga, que é um dos medicamentos mais modernos para o tratamento da doença. Estudos mostram que esse novo método proporciona melhor controle nos sintomas e diminui as complicações decorrentes da diabetes. O produto parece uma caneta e é de fácil aplicação, com resposta rápida e doses que podem ser adaptadas a cada paciente. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, serão investidos 135 milhões de reais por ano na compra do novo insumo e a expectativa é de que o medicamento esteja disponível já no ano que vem.
A compra já está em andamento, nós devemos passar a entregar no início de 2018 este modelo, essas novas canetas, adaptar as crianças a esse novo avanço que é importante e, claro, vamos continuar avançando para que todas as crianças recebam insulinas em canetas e depois também que todos os usuários de insulina possam receber nesse novo formato, que é mais eficiente, permite uma regulagem, não tem que levar a ampola e a seringa consigo, então é um grande avanço. O novo tratamento será ofertado prioritariamente às crianças e adolescentes, já que a diabetes afeta esse público na maioria dos casos. Reportagem Janari Damascena. 6h11 em Manaus. Em sessão extraordinária realizada ontem, a Câmara Municipal de Iranduba decidiu pelo arquivamento da denúncia de infração político-administrativa contra o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido do Democratas. 9 dos 13 vereadores da casa não encontraram nenhum fundamento nas acusações feitas pelo estudante de direito Pedro Cunha e pelo empresário conhecido como Luizinho Félix, ex-aliado de Chico Doido na campanha eleitoral de 2016. Começou no dia 1º e vai até o dia 30 de novembro a 11ª edição da campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL Manaus. A expectativa é que 40 mil pessoas inadimplentes procurem seus credores para quitar seus débitos. Para o presidente da CDL, Ralph Assayag, a expectativa é positiva em relação à campanha e aproximadamente 1.300 lojistas devem participar desta ação. A recomendação da CDL Manaus é que o empresário negocie com seus clientes devedores e até isentando de juros e multas, pontuou. Assayag disse também que ano passado 35 mil inadimplentes procuraram os lojistas para quitarem seus débitos e este ano a expectativa é que esse número de pessoas aumente, que chegue a 40 mil consumidores. A Defensoria Pública do Amazonas, a DPAM, por meio da Defensoria Pública Especializada de Atendimento de Interesses Coletivos e o Ministério Público do Estado do Amazonas ajuizaram em abril deste ano uma ação civil pública contra a Cooperativa de Trabalho Unimed Manaus. A medida motivada pela má qualidade no serviço prestado à população resultou em inquérito civil público e procedimentos administrativos que culminaram em multa mensal de até R$200 mil para a Unimed Manaus, caso descumpra a ordem judicial, que determina a adoção de medidas de divulgação de informações sobre médicos credenciados e o tratamento adequado aos conveniados na marcação de consultas. A ausência de profissionais e número insuficiente de hospitais, aliados à recusa de autorizações para a realização de procedimentos médicos e a distinção estabelecida na marcação de consultas entre os conveniados da cooperativa e outros pacientes particulares foram os principais argumentos acatados pelo juiz Leonel Fliolo da 10ª Vara Civil de Acidentes de Trabalho para conceder a liminar contra a cooperativa médica. Em liminar, o juiz determinou que a Unimed Manaus deverá divulgar mensalmente em local de público acesso e nos boletos de pagamento a lista de profissionais médicos credenciados e dos novos integrantes, além de informar no guia médico a possibilidade de alteração no quadro de prestadores de serviço e de fiscalizar a atuação dos profissionais médicos cooperados quanto ao atendimento e correta informação aos usuários. Caso descumpra as determinações, a Unimed Manaus deverá pagar R$100 mil para cada ato de cobrança adicional às consultas e também R$100 mil por recusa a atendimento e tratamento diferenciado em relação aos outros planos de saúde. No caso da não informação atualizada dos profissionais credenciados, a multa sobe para R$200 mil. 6h14. O Ministério Público Federal do Amazonas se manifestou contra o recurso apresentado pelos ex-parlamentares Nelson Raimundo Azedo e Nelson Amazonas Azedo, no qual pedem ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas a anulação de todo o processo em que foram condenados a penas de prisão e multa pela prática do crime de corrupção eleitoral e peculato. Ex-deputado e ex-vereador à época, ambos foram condenados pela Justiça Eleitoral por utilizar os serviços da Fundação Dentária do Amazonas Prodente para a obtenção de votos de eleitores de Manaus e de Itacoatiara em troca de atendimento odontológico gratuito pago com dinheiro público durante a campanha eleitoral de 2006. Os políticos foram condenados pela Justiça Eleitoral respectivamente a 7 anos e 10 meses de prisão e multa e 6 anos e 10 meses e multa. O regime inicial de cumprimento da sentença definida pela Justiça é o semiaberto. No recurso contra a sentença, eles alegam incompetência do Procurador Regional Eleitoral para pedir abertura de inquérito diretamente à Polícia Federal
para investigá-los. Por entender que somente o TRE-AM poderia autorizar a investigação envolvendo pessoas com foro privilegiado. Entre outros pontos, os réus condenados questionam a validade de prova colhida em áudio, sob a argumentação de que o material teria sido gravado ilegalmente e sem o consentimento dos envolvidos, e se dizem inocentes da prática do crime de corrupção eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral homologou e remeteu à presidência da República a lista tríplice com os nomes dos advogados que disputam desde 2016 uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral. São eles: José Fernandes Júnior, Charles Garcia e Afimar Cabo Verde. A decisão sobre quem ficará com a vaga de juiz, nesse caso reservada a um membro da OAB, cabe ao presidente Michel Temer. Desde maio, o processo de homologação da lista estava sob análise do plenário do TSE. Os indicadores de desempenho do polo industrial de Manaus, divulgados pela Suframa, apontam retomada de empregos na indústria incentivada da capital. Os números mais recentes referentes ao mês de agosto apontam no acumulado do ano 18.225 contratações contra 17.450 demissões, o que significa um saldo positivo de 775 vagas. A média de pessoas empregadas no polo industrial de Manaus em 2017 está em 84.902 pessoas. A empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, pretende implantar um duty free no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A intenção do governador Amazônio Mendes foi exposta pelo presidente da Amazonas Tour, Ossini Júnior, ao superintendente da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero no estado, Abíbi Ferreira Júnior, na tarde de ontem, em visita institucional ao órgão federal. Nas lojas do Amazonas Duty Free, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus serão vendidos com isenção de impostos estaduais a passageiros de voos nacionais e internacionais. Polícia. Investigadores da 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil prenderam às 10 horas da manhã de ontem no bairro Morada do Sol, em Iranduba, o assaltante João Paulo Pedroso Gomes, de 26 anos, conhecido como Doidão. João Paulo é acusado de uma tentativa de latrocínio ocorrida há uma semana na indústria de pisos da Amazônia, IPA, quando um funcionário da empresa foi baleado dentro do escritório. Durante a revista de ontem na casa de Doidão, os policiais civis encontraram um colete balístico e um revólver calibre 38 que foram tomados de assalto na noite da última terça-feira de um vigia na escola Davi Nova, pertencente ao SESI. Segundo uma fonte da Polícia Civil, o delegado-geral Mariolino Brito determinou rigor na apuração de crimes ocorridos em Iranduba, incluindo o caso da merendeira Lázara da Trindade Costa, de 67 anos, encontrada morta na manhã da última terça-feira na estrada da Cerama, no Cacau Pireira. O delegado-geral adjunto Antônio Chiqueri Neto, que ainda está respondendo pelo 31º DIP, está coordenando as investigações. Ele disse que o monitoramento de celulares roubados na IPA em Iranduba levou os policiais à casa de João Paulo, onde também foi encontrada uma espingarda calibre 20 com numeração suprimida. A polícia prendeu um casal suspeito de envolvimento em um esquema que desviou aproximadamente 6 milhões de uma unidade hospitalar, a Unimed. Os suspeitos, identificados como Marineide do Vale Maia, de 33 anos, ex-funcionária do hospital, e seu companheiro Renildo da Cruz Teixeira, de 37, foram presos na tarde da última terça-feira na residência dos pais do suspeito, no bairro Cidade Nova. Eles foram apresentados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, mas não quiseram comentar as acusações. De acordo com o delegado titular do 12º DIP, Rafael Guevara, as investigações em torno do caso duraram 3 meses. Ao todo, 7 pessoas estão envolvidas no esquema de desvio de dinheiro, sendo que 4 ainda estão foragidas e 3 estão presas. Marineide era supervisora financeira da unidade hospitalar. As notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, informação que ainda vamos verificar que muitas viaturas inclusive descaracterizadas, atravessaram a ponte agora há pouco, rumo ao município de Iranduba. E atenção, de polícia, conforme o Jornal da Manhã já divulgou em absoluta primeira mão, assalto ao micro-ônibus alternativo, o famoso amarelinho da Zona Leste. Tudo aconteceu no bairro Nova Vitória, na rua Pista da Raquete. Os bandidos entraram no ônibus no bairro Armando Mendes. Daí em diante começaram a fazer a limpa nos passageiros e também no cobrador e no motorista do ônibus. Daí em diante, Paulo Guerra, eles fizeram todo mundo refém, levaram o ônibus até o bairro Nova Vitória, e quando chegou na rua Pista da Raquete, eles desceram do ônibus e atiraram várias vezes contra o coletivo. Atiraram a esmo, sem
sem nenhum tipo de motivo, eles já haviam descido, ninguém estava reagindo e eles atiraram no ônibus, atingindo a costela do motorista de 29 anos e um passageiro de 22 anos também foi atingido com um tiro na coxa. Os dois foram atendidos no pronto-socorro Platão Araújo. Isso aconteceu por volta de 22 horas, era a noite de ontem, quando aconteceu esse assalto coletivo, mais um assalto, mais uma vez, os bandidos agindo e sempre no mesmo lugar, né? Sempre ali na área do bairro Jorge Teixeira, Nova Vitória, Santa Inês, os bairros onde tem o maior número de incidência aí de assalto a coletivo e a ônibus também especial, continuam acontecendo da mesma forma. Tá aí mais uma vez um assalto, mais uma vez a população a mercê dos bandidos dentro dos coletivos. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os moradores do Conjunto Cidadão 12 continuam reclamando a ação de bandidos, assalto todo dia, durante o dia e também durante a noite. O mesmo vem acontecendo no bairro Grande Vitória. Os moradores pedem socorro. Até crianças que estão voltando do colégio estão tendo suas mochilas roubadas na ação desses bandidos, principalmente próximo à feira e à Igreja Católica. A população pede policiamento no bairro Grande Vitória. Pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. A agressão deu-se no bairro Presidente Vargas, o famoso bairro da Matinha. Pronto socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Aconteceu uma colisão entre um carro e uma moto e o motoqueiro se deu mal e deu entrada por volta de 15 horas e 20 minutos. Era noite de ontem, aliás, era tarde de ontem. Pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de faca. Uma pessoa deu entrada vítima de arma branca. Isso foi faca. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira por volta de 22 horas e 30 minutos. 2 homens se desentenderam na rua, ainda não se sabe o motivo. O que se sabe é que um deu-lhe uma violenta facada na barriga do outro, que deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Esse homem está no bico do urubu, vai, não vai, lá no Platão Araújo. 2 pessoas deram entrada vítima de tiro, 2 pessoas deram entrada vítima de bala. Foi do assalto ao amarelinho, como nós colocamos agora há pouco. 2 pessoas foram atingidas aí a tiro na mão de bandidos. A polícia precisa tomar providência, não é só aquelas operações para aparecer luz de viatura, não. Só tem giroflex. Eu quero ver ação e a polícia está aí deixando a desejar nessa área da zona leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No município de Rio Preto da Eva, a terra da tapioca cara, um homem foi assassinado, foi pipinado a facadas. Ele levou 1, 2, 3, 5 facadas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, lá na Tapioca de Ouro, na cidade de Rio Preto da Eva. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma morte cruel.
Tudo começou com uma discussão. Por volta de 19h20, era a noite de ontem, acontecia uma discussão, uma calorosa discussão entre um mecânico e um homem. A discussão aconteceu na frente da oficina onde o mecânico trabalhava. Os dois começaram a discutir e, de repente, o homem que estava discutindo com o mecânico foi embora e prometeu por fim a vida do mecânico. O homem misterioso foi em casa, pegou uma bicicleta e um revólver e foi até as proximidades da oficina esperar o mecânico sair do trabalho. Quando o mecânico saiu, o mecânico foi para casa a pé, saía caminhando, quando apareceu o assassino pedalando uma bicicleta. Um bandido que não usa nem moto, estava de bicicleta. Trata-se de um bandido liso. Ele estava de bicicleta. Quando chegou perto da vítima, ele sacou o revólver e atirou 2 vezes contra o peito do mecânico, que acabou morrendo na hora. Tudo aconteceu, repito, no bairro Jorge Teixeira. O assassino está foragido. A delegacia especializada de roubos, de homicídios e sequestros está no encalço. Nas próximas horas deve sim prender o assassino do mecânico na noite de ontem no bairro Jorge Teixeira. Eu vou dar uma pista. Trata-se de um bandido liso porque fugiu de bicicleta. Camarada fugiu de bicicleta após matar um homem no bairro Jorge Teixeira. Não tinha o dinheiro da lotação, não tinha o dinheiro do ônibus, não tinha dinheiro pro táxi, nem tampouco pro Uber. Ele fugiu de bicicleta. Trata-se de um homem, de um assassino de poucos recursos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tristeza. Uma verdadeira tragédia na família de um jovem de 22 anos. Ele foi mais uma vítima da violência urbana que domina a cidade de Manaus. No bairro Monte Sião, na área da Cidade Nova, um rapaz de 22 anos foi vítima de latrocínio. Ele chegava em casa com sua moto quando 2 bandidos anunciaram o assalto e tentavam tomar a moto do rapaz. O rapaz, infelizmente, resolveu reagir para não ter o seu bem levado, para não ter sua moto que ele comprou com tanto sacrifício levada. Ele resolveu reagir. Os bandidos impiedosamente, covardemente atiraram 2 vezes no peito do rapaz, que acabou morrendo na hora. Tudo aconteceu, repito, Paulo Guerra, no bairro Monte Sião. O rapaz de 22 anos é mais uma vítima de latrocínio, é mais uma pessoa que morre na mão de bandidos da violência que toma conta da cidade de Manaus. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem que levou uma garrafada na cabeça, uma garrafa de Fanta, de vidro. Ele estava aos beijos com uma mulher na parada de ônibus, na plataforma, na Alameda Cosme Ferreira. De repente apareceu uma mulher, veio por trás dele e deu-lhe uma violenta garrafada na cabeça. Quando o rapaz caiu no chão, o susto. A mulher que deu-lhe a garrafada: meu Deus, acertei o homem errado. Ela confundiu o homem que estava namorando com o marido. Ela confundiu o homem que estava na parada de ônibus com o marido dela e atingiu. Inocentemente, o rapaz ficou ferido e levado ao pronto-socorro João Lúcio com uma garrafada na cabeça. Meu chefe Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, todo cuidado é pouco para não serem confundidos. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 4.504 acumulou a quadra 72 apostas, cada uma vai receber R$6.661,72. O Alterno teve 6.373 apostas ganhadoras com premiação individual de R$103,17. Os números da quina: 03, 23, 26, 51 e 60.
Mega Sena concurso 1976. Ninguém acerta as 6 dezenas e o prêmio vai a 6 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 12, 14, 19, 25 52 e 59. Repetindo, 12, 14, 19, 25 52 e 59. A Quina teve 62 apostas, cada uma leva R$24.797,36. Loto Fácil concurso 1571. Um apostador de Confins, em Minas Gerais, vai receber R$2.007.916,93. 14 acertos, 478 apostas ganhadoras com premiação de R$1.846,44. As dezenas sorteadas da Loto Fácil concurso 1571. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24 e 25. Repetindo, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 23 24 e 25. 6h36. Esportes. Após 22 anos na presidência do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann renunciou ao cargo ontem. Preso em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, o dirigente havia pedido afastamento no último fim de semana e agora encerra oficialmente seu vínculo com a entidade. A renúncia foi comunicada aos presidentes das confederações olímpicas brasileiras durante a Assembleia Extraordinária na sede do COB, na Barra da Tijuca, no Rio, através da leitura de uma carta assinada por Nussmann. No texto, Nussmann alega inocência e afirma que se dedicará inteiramente à própria defesa. O Brasileirão tem um novo líder. Digo, um novo vice-líder. Apesar de atuar na arena, o Cruzeiro levou a melhor sobre o Grêmio e venceu por 1-0 na noite desta quarta-feira. O único gol da partida foi marcado pelo ex-colorado Rafael Sobis. Os outros jogos da rodada: Botafogo 2, Chapecoense 1. Avaí 1, Vasco 2. Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. Corinthians 3, Curitiba 1. Atlético do Paraná 2, Atlético Goianiense também 2. A rodada será complementada com o clássico Flamengo e Fluminense às 17 horas. Ponte Preta e Santos no mesmo horário e ainda Vitória e Sport. À noite às 21 horas vão jogar Palmeiras e Bahia. O Corinthians agora está 11 pontos à frente dos demais na tabela de classificação. Trabalhando em conjunto com a equipe internacional, um grupo de astrônomos brasileiros descobriu a existência de um anel similar aos do gigante Saturno em um planeta não vizinho de Plutão. A descoberta foi publicada ontem na revista científica Nature. O anel circunda Haumea, um dos planetas anões próximos a Plutão, localizado no que os astrônomos chamam de cinturão de Kuiper. Situado após a órbita de Netuno, o cinturão é composto por objetos de gelo e rochas, entre os quais se destacam 4 planetas anões: Plutão, Eris, Makemake e Haumea. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a cogitar nesta quarta-feira o fim do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, se ele não for favorável aos interesses americanos, mas abriu o caminho para acordos bilaterais com o Canadá e o México. Uma jovem sobrevivente das quase 500 pessoas que ficaram feridas durante o tiroteio ocorrido no dia 1º de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos, deu entrada nesta quarta-feira no primeiro processo contra a MGS Mandalay Corporation, empresa matriz do Hotel Mandalay Bay, de onde o atirador Stephen Paddock abriu fogo. A informação é da agência F. O processo está no nome de Paige Casper, de 21 anos, segundo o documento da Corte do Distrito do Condado de Clark, em Nevada, no qual também constam os nomes da empresa organizadora de espetáculos Live Nation Entertainment de Paddock, autor do tiroteio. Após décadas de avanços, o número total de pessoas passando fome na América Latina e no Caribe subiu em 2016. Ao mesmo tempo, o excesso de peso afeta homens e mulheres de todas as faixas etárias e continua sendo um problema de saúde pública nas Américas. As conclusões estão no Panorama de Segurança Alimentar e Nutrição na América Latina e Caribe 2017, publicado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Segundo
Segundo o estudo, após muitos anos de progresso gradual em 2016, cerca de 42,5 milhões de pessoas na região não tinham comida suficiente para atender suas necessidades calóricas diárias. O número representa um aumento de 6%, 2,4 milhões de pessoas subalimentadas a mais que no ano anterior. Um terremoto de magnitude 5,1 graus atingiu a Grécia na noite de ontem, anunciou o Instituto Geológico Americano. O tremor foi sentido até Atenas, a aproximadamente 150 quilômetros do epicentro situado no mar Egeu. O abalo telúrico teve seu epicentro no mar, no meio do arquipélago das Ilhas Espórades. O terremoto foi perceptível durante uma dezena de segundos em Atenas até as 22h50. Para solucionar impasse sobre a medida provisória que permite ao Banco Central fechar acordos de leniência com instituições financeiras, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, iniciou a costura do texto de um projeto de lei com o próprio órgão para tramitar em regime de urgência a partir da próxima semana. Foi a solução encontrada por Maia depois que ele afirmou que não vai mais colocar nenhuma medida provisória em votação enquanto não for alterada a Constituição para se adotar um novo rito de tramitação deste tipo de proposta. Com a decisão, a medida provisória em questão perderá a validade. O Palácio do Planalto foi comunicado da solução decidida por Maia. Foi durante almoço com o ministro Antônio Embaçaí na residência oficial do presidente da Câmara nesta quarta-feira. O próprio Temer deu sinal verde para o prosseguimento dessa solução. Maia já está em contato com Isaac Ferreira, diretor de Relações Institucionais do Banco Central, para redigir o projeto de lei. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que está sendo estudada uma alternativa para recompor as perdas de arrecadação depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que retira o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso diminui a tributação sobre cada produto e a Receita Federal está efetuando estudos visando avaliar se há necessidade de alguma medida para aumentar a tributação para atingirmos um ponto de neutralidade, afirmou o ministro em Washington. Um mês após suspender o acordo de leniência da JF para fins criminais, o juiz federal Valisney de Souza da 10ª Vara Federal em Brasília decidiu ontem revalidar parte do acordo firmado em junho pelo grupo e a Procuradoria da República no Distrito Federal. Na decisão, Valisney diz que a sustação do acordo poderia prejudicar o andamento das investigações relativas à Operação Greenfield, que apuram o esquema de desvio em fundos de pensão de empresas estatais, e a Lava Jato, além de atrasar o processo de pagamento de indenizações. 6h46. O Tribunal de Contas da União determinou o bloqueio de bens da ex-presidente Dilma Rousseff por causa de prejuízos causados na compra da refinaria de Pasadena, no Texas, pela Petrobras. Também foram bloqueados os bens do ex-ministro Antônio Palocci e do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que integravam o Conselho de Administração da estatal na época da negociação. Os bens ficarão bloqueados por um ano. Segundo o TCU, a medida deverá alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvar os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamento de saúde dos familiares deles dependentes. Dilma, Palocci e Gabrielli ainda podem recorrer da decisão. Segundo o TCU, o prejuízo com a compra de Pasadena chegou a 580,4 milhões de dólares. O relator do processo, o ministro Vital do Rego, destaca que houve erro nas decisões tomadas pelo Conselho de Administração da Petrobras na compra da refinaria. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem à noite que deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por meio de medidas cautelares da Corte sem o aval do Congresso. A conclusão foi definida com voto decisivo da presidente do STF, Carmen Lúcia. O julgamento foi finalizado em 6 votos a 5. A decisão deverá ser aplicada no caso do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que recorreu da medida adotada pela primeira turma na última semana de setembro. Por 3 votos a 2, o colegiado determinou o afastamento dele do mandato e seu recolhimento noturno em casa. No entanto, a decisão não é automática e ainda não foi definido como será decidida na Corte. Após cerca de 10 horas de julgamento, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello votaram pela possibilidade de afastamento sem autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e a presidente Carmen Lúcia votaram pela necessidade de aval do Legislativo. No voto decisivo para o julgamento, a ministra Carmen Lúcia entendeu que a Corte pode determinar medidas cautelares, mas a palavra final é do Congresso para preservar a soberania do voto popular. 6h48 em Manaus.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Congresso tem que dar aval para afastar parlamentar, decide STF. Estampa a Folha de São Paulo. Temer decide revogar refúgio a Batista e vai esperar o Supremo para fazer a extradição. O Estado de São Paulo. Lula afirma Moro ter recibos originais do aluguel de apartamento. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Em 7 anos, o Brasil deve ter 43 mil jovens assassinados, diz Unicef. O valor econômico. Advogado de Lula não visitou Glaucus Costa Marques, informa o Hospital Amoro. Estado de Minas. Acidentes com ônibus deixam mais de 40 feridos e complica trânsito nas estradas mineiras. O Recife, Jornal do Comércio. PSB decide se expulsa ministro Fernando Filho na próxima segunda. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará tem o terceiro maior número de indenizações pagas por invalidez após acidentes de trânsito. Porto Alegre, 0 hora. PCU bloqueia bens de Dilma, Palocci e Gabriele por compra de Pasadena. Edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Recuperação de vagas em ritmo lento no polo industrial de Manaus. A crítica. Estuprador de universitárias, 10 vezes preso, 9 vezes solto. Agora. Homem é amordaçado e morto com tiro no olho. Em tempo. Indústria. Polo industrial de Manaus tem alta de empregos e de faturamento. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição José Alberto Zegdeg, Janari Damascena, Cíntia Moreira, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio de Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. (96,9)